3, por favor. Ustedes que nos estão acá, ustedes que estão em casa, nós estamos em uma série de ministrações, uma série de prédicas. Quando hacemos uma série, é interessante que podemos discorrer sobre um tema dividido em várias partes e profundizar em alguns temas específicos. E nessa série Roots significa raízes, e é uma palavra que Deus nos entregou para este ano, verdade? Que tive entendimento que deveríamos falar sobre esse ano, de como ser raiz verdadeiramente creyente raiz, creyente de verdade. Pero ser creyente raiz não como alguém que salió e se perdeu do caminho e agora necessita volver, sino que ter entendimento de que eu sou creyente e esse é o caminho e é esse lugar que eu tenho que fortalecer-me e estar e permanecer. Essa é a terceiro episódio da série. Vos encontrar o episódio 1 e 2 em YouTube, em Spotify, em Bola de Neve ou Johnny Santos. A primeira palavra, o primeiro episódio, falou de um episódio muito interessante que era Sin Piedras em las Manos. Falou uma parte muito interessante da Bíblia, onde as pessoas trajeron hacia Jesus uma pecadora agarrada em adultério, e eles disseram assim: Jesus, ela foi agarrada em adultério, que vas a ser vos? E Jesus, é um passagem muito conhecido, Jesus se agacha em la arena e começa a hacer desenhos em la arena, e se levanta e diz assim: aquele que não tem pecados, que tire a primeira pedra. Quando vamos estudar e entender a cultura daquela época, daquele tempo, Jesus, em realidade, ele confronta as próprias pessoas que trajeron um confronto para ele, porque a tirar a primeira pedra, quem deveria ser isso era aquele que não estava naquele pecado. Então, naquele momento, as pessoas poderiam ser mortas com pedras. Sim, poderiam ser mortas com pedras, porque era uma lei. Mas a lei dizia que a primeira pessoa que tira a pedra, ela é a pessoa que não deve estar em pecado, e principalmente nesse pecado que se lhe falava. Então, Jesus disse: quem acá não tem pecado, que tire a primeira pedra. Ou seja, essas pessoas estavam em pecado e elas não tinham autoridade para falar da vida delas. Sin embargo, quem não tem autoridade para falar da vida dos outros é o primeiro, aquele que aponta e traz aos outros: mira, está em pecado. E aprendemos o caminho de sair dessa vida de pecado, que pecado é equivocar-se el blanco, e os benefícios de viver na vida em santidade, não como quem é creyente e empieza na vida que listado: esse é pecado, 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 e nada pode hacerlo, sino que ser livre. E o segundo episódio, nós falamos de adoração como um estilo de vida. Adoração não é só música, adoração não é só canção, adoração é a maneira que eu adoro a Deus, através da maneira que eu vivo. Eu posso adorar a Deus através de minhas artes marciais, eu posso adorar a Deus através de meus negócios, posso adorar a Deus através de meu relacionamento com minha família. A adoração, em realidade, é prostrar-se, rendir-se contas ao Senhor por as coisas que eu tenho, estou fazendo em minha vida, como que Ele é meu Senhor verdadeiro. Somente a tu, Deus, dará culto. Então, não tenho que estar adorando coisas ou pessoas ou relacionamentos, sino que adorar verdadeiramente a Deus, e disso se tratava a segunda palavra. E a palavra de hoje é a terceira, verdade, que vamos começar agora. Se chama assim: comienzos e recomienzos. Repita assim comigo: comienzos e recomienzos. Graças. Vamos lá para a Bíblia. A palavra diz em Lamentações 3, antes de orarmos, 22 a 23. Por la misericórdia de Jehová, ou por la misericórdia del Senhor, não hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericórdias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Una vez más, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericórdias. Repita comigo: nunca decayeron sus misericórdias. Nuevas son cada mañana, grande é su fidelidade. Amém? Vamos orar? Cierra tus ojos em reverência à palavra de Deus, para que não te distraigas. Espírito Santo de Deus, te agradeço em nome de Jesus por essa palavra, por la vida de cada um que está acá. Te pido, Espírito Santo, que vos pueda ministrar nossos corações. Em nome de Jesus,
Sabemos que pessoas podem estar aqui porque quizás foram invitadas por alguém, quizás têm uma escala para seguir, quizás têm um compromisso contigo, Espírito Santo, pero eu sei que nada sale de tu controle. Eu sei que um momento assim, uma manhã assim, é um momento de uma reunião que já estava em tua agenda, Espírito Santo. Então, ministra nossos corações acá, em nome de Jesus. Que toda expectativa no homem seja cancelada, que toda religiosidade com a expectativa em uma igreja também seja cancelada. Nós esperamos em Ti, Senhor Jesus. Em Vós está nossa expectativa, em Vós está nossa esperança. Por isso, habla com nós de uma maneira sobrenatural, ministra nossos corações. Se há acá coração de pedra, seja transformado em um coração de carne sensível a Tu voz. Que essa palavra, de uma maneira sencilla, pueda tocar nossos corações e dar frutos a 30, 60 e a 100 por uno. É o que eu te pido, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Quem crê, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Começos e recomeços. Em realidade, quando paro para analisar essas duas palavras, são duas palavras muito parecidas, começar e recomeçar. Para quienes brasileiras, na palavra que cuesta, porque nós falamos começar e recomeçar, no comienzos e recomeços, pero são palavras parecidas, comienzos e recomeços, pero elas são diferentes em sua estrutura. Começar é diferente de recomeçar. Começar é bueno, recomeçar não é fácil. A sensação e as estruturas dessas duas palavras, começos e recomeços, elas são diferentes, parecidas, pero são diferentes em suas estruturas. Quando eu falo da palavra comienzo, toda a palavra comienzo, ela não carga uma história, porque eu estou começando de zero. A palavra começo, ela não tem memória. A palavra começar, ela não tem heridas, ela vem sem culpas. Por quê? Porque um começo se entende que é de zero. É começar de novo. É vos não tenias algo, agora vos tenés algo e vai começar, vai começar. Começar não me traz memórias, porque estou começando algo. As primeiras coisas, teologicamente, a palavra comenzar, está relacionada com Gênesis, a criação. Allá, quando o Senhor Deus começou a criação, Ele começou a criação, e começou a partir de onde? A partir de la nada. Então, todo o começo está relacionado com uma sensação de um novo auto. Quem se recuerda de seu primeiro auto que comprou? Quem não tem auto, eu profetizo em nome de Jesus que vos vas a comprar tu auto, amém? Para ter a ideia dessa sensação. Eu me recuerdo de meu primeiro auto, nosso primeiro auto, verdade? Ou seja, meu primeiro auto, quando vos já tinha um auto antes, verdade? Quando eu te conheci, vos já tinha um auto. E eu tinha uma moto, mira um pouco. Sempre sendo humilhado. Pero meu primeiro auto foi quando eu era noivo de Thaís, faltava um mês para casar-nos, tinha 25 anos, foi o primeiro auto que eu tive, antes solamente tinha moto, e eu me recuerdo da sensação, eu me recuerdo do dia que eu estava firmando os 60 pagarés, verdade? De R$656,56, infinito, Deus meu. Pero me recuerdo do dia que nós fomos na feira de usados para comprar nosso primeiro auto. E essa sensação do novo é interessante, porque queda marcado, porque eu nunca tive a experiência de haver comprado um auto antes. Esse era meu primeiro auto, me quedou marcado na vida. Eu me recuerdo quando eu comprei minha primeira moto também. Minha primeira moto foi um desafio, porque eu ganhava registrado em minha carteira de trabalho. Quem não sabe que às vezes em Brasil você tem algo chamado CTPS, Carteira de Trabalhador de Previdência Social. E vos firmas um contrato nessa bilheteira, assim, verdade? E eu tinha registrado 750 reais de meu sueldo e fui comprar uma moto, minha primeira moto. E a cuota da moto era como 400 reais. E eu vivia solo e pagava como 500 reais de alquiler. E aí já não era a matemática, verdade? Então, o que eu hice?
oré, no, na broma, fui allá e falsifiquei mi conta-cheque, ¿verdad? Falsifiquei quanto eu pagava, enviei para a tienda, hablé com as pessoas de RH da empresa, eu lhe dije assim, alguém le vai chamar de onda e vou decir o que eu ganho essa plata, ¿verdad? Então le chamaram de onda, o senhor Orlando Jones trabalha nessa empresa? Sim, trabalha. E quanto ele percebe mensualmente? Ah, muita plata. E aí, óbvio, me aprovaram meu cadastro, ¿verdad? E aí me recuerdo como se fuera hoje, quando eu fui sacar a moto, e eu, uau, Honda Bis 100 cilindradas, roja. Primeira coisa que eu hice, comprei uma calcomanía de Jamaica e puse assim ao redor da moto. Só quem sabe, verdade? Que era Jamaica. E me recuerdo como se fuera hoje. Anduve com a moto 3 dias, choquei de frente com um Fusca, pérdida total da moto. Verdade? Que vamos fazer? Cada um tem suas histórias, verdade? Será que Deus me pesou a mão? Não sei se é Deus, se fui eu, que era muito ignorante também. Pero depois me quedei com a deuda da moto, pero não tem nada a ver com essa prédica, só para contar para vocês que eu me recuerdo dessa situação e dessa sensação do começo. O primeiro trabalho, quem se recuerda de seu primeiro trabalho? Pastor, nunca trabalhei, tenho 33 anos, verdade? Deus mío. O primeiro trabalho nem sempre é o sonho, verdade? Qual foi tu primeiro trabalho, linda? Ah, você trabalhava de você? Em um restaurante, verdade? Num costelão. Quem sabe o que é costelão? Onde serve costilha, assim, verdade? Nós não podemos ir em nenhuma churrasqueria e dizer, eu me recuerdo que quando eu trabalhava, verdade? 3, 4 anos atrás. Que mais? Qual foi tu primeiro trabalho, Marito? Instalava câmeras? Ah, isso faz pouco tempo, então, porque câmeras em meu tempo nem existia. 11 anos. Que bem. Quem mais? José, qual foi tu primeiro trabalho? De quê? Ajudante de albanilho. Eu pensei que você havia dito criminal. Ajudante de albanilho. E você, já nasciste na ferreteria? ¿Verdad? ¿Helados? ¿Así en el carrito? No, el sorbeto. Si alguien conoce sorbeto. ¿Sorbeto? ¿Alguien conoce? El cucurucho en empaque Orlando. Pero se falta quiera porque yo tomaba todo. Dios mío. ¿O que vos trabajaste, Leto? ¿En el campo siempre? Tienda de ropas. ¿Viste? Cada um tem suas histórias, verdade? Eu trabalhei em tanta coisa que nem sei mais qual era meu primeiro trabalho. Também esse foi um trabalho muito interessante. Em Brasília eu trabalhava, não era meu primeiro trabalho, mas foi um bom trabalho. Trabalhava de menor auxiliar. Quando eu tinha menos de 18 anos, tinha 14 anos, trabalhava em um banco. E este banco tinha uma mascota. E a mascota era um chanchito. ¿Verdad? Un chanchito, porque el chanchito se recordaba de guardar plata. ¿Quién sabe de eso, verdad? Y fuimos a hacer una feria, y esa feria yo pensé, ahora es mi momento de lucir. ¿Por qué? Porque el gerente del banco dijo, no, ayúdame. Yo, wow, me fui a ayudar a limpiar, a ordenar toda la feria en un parque de exposiciones. Pensé, hoy es mi momento. Y yo me recuerdo que no tenía ni ropa, pedí una ropa prestada, pedí un zapato prestado, pedí un pantalón prestado. Y él dijo, si mañana entonces a las 8 empieza la feria y te quiero ver a vos acá para que va a ser tu primera feria. Yo, wow, gloria a Dios. Y llegué allá temprano, todo arregladito, así remera por dentro del pantalón, y tenía un feroz disfraz de chanchito y yo tenía que vestirme de chanchito. Que rabia. Eu já hice sanidade interior já para superar esse dia. Porque os niños, não niños normais, os niños enviados de las tinieblas mesmo. Ele chegava e trazia assim a cola do chanchito e eu, chanchito, e pum, me pegavam assim, verdade? E nem apareci, verdade? Nadie me via, eu me quedava assim, verdade? Deus mío, cada história, verdade? Pero me recuerda dessas sensações do começo. A primeira tarjeta de crédito nadie olvida. Quem na casa se recuerda de sua primeira tarjeta de crédito? 200,000 guaraníes de límite, verdade? Glória a Deus por isso. E espero que você tenha todavia essa tarjeta. Pero sempre recordamos disso, porque o começo tem olor a novo. O começo é lindo, o começo não tem cicatrizes. O começo todo é primeiro novio, verdade? Quem se recuerda de seu primeiro novio? O seu primeiro amor?
A mí me gustaba mucho mi profesora, se llamaba Beatriz. Yo creo que tenía 7, 8 años. Y yo le miraba y yo pensaba, wow, te amo, profesora. ¿Quién se enamoró por la profesora? Por la tía, ¿verdad? Dios mío, te amo. Y después mi primera persona que le gusté, así cuando crecí, fue Thaís, ya hasta hoy, ¿verdad? Sí, porque las otras no pasaron de nada en mi historia. ¿Verdad? Pero siempre hay ese sentimiento de nuevo. Y eso es interesante, porque la palabra se habla de comienzos y recomeços. E agora recomeçar. Recomeçar já é diferente, porque recomeçar significa que vos vai dar um novo início a algo que foi começado. Vos vai dar um novo início em algo que já foi interrompido. A palavra recomeço, ela carga em si mesma cicatrizes, ou ela carga em si mesmo memórias de coisas que eu já havia provado de uma maneira, agora tenho que hacerlo novamente de outra maneira, pero agora eu tenho detrás de mim raízes, um pouco de história, eu tenho quizás frustrações, porque se fuera tão bueno e se todo fuera ok, vos não necessitarias empezar de novo, vos solamente seguiria aquilo que vos empezaste. Pero a palavra recomeço, ela carga um pouco mais de histórias. A palavra recomeço, teologicamente hablando, ela habla acerca de restauração. Cada vez que eu vou a buscar biblicamente a palavra recomeço, ela me leva para restaurações de aliança. Cada vez que o povo se alejava de Deus e Deus tinha que buscar o povo de novo, e de aí nasce a raiz etimológica da palavra recomeço, que é na restauração da aliança e da misericórdia com o Senhor. Pero nosotros solamente recomeçamos algo que não saiu bem, ou porque vez ou outra nós temos que reiniciar por qualquer circunstância da vida. Pero o recomeço já começa com uma informação que eu cargava. Algo não saiu como eu me gostaria, ou por lo menos não saiu a los nossos olhos como a mim me gostaria. E essa palavra que nós começamos a ler na Bíblia, de las misericórdias del Senhor, são novas ou se renovam a cada manhã, e esse se renovam é uma palavra de recomeço, é uma palavra de empezar de novo. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é fácil recomeçar, igreja, sim ou não? O começo do relacionamento de Deus com o homem foi em donde? No jardim del Edén. Todo era lindo, o Senhor estava aí, tinha comunhão, e falava com Adão e com Eva, e tinha um relacionamento com ele, e era lindo, era mais fácil. Pero agora o recomeço do relacionamento de Deus com o homem, esse recomeço do relacionamento já não está mais em um jardim, agora o recomeço, ele está em uma cruz. Que é mais fácil, um jardim ou uma cruz? Um jardim. Pero el jardín es el comienzo y la cruz es el recomeço. Pero la cruz es una marca para nosotros de recomeço. Quando eu miro na cruz em algum lugar, não significa que é o fim, onde terminou a história do Senhor. Significa um recomeço da história da humanidade, incluso minha história. Então, é um novo significado, é uma nova maneira de ver a vida. Pero recomeçar não é fácil, pero recomeço é a especialidade de Deus. Recomeçar, e por isso é esta palavra, e no meio de uma série Roots, na série de quem é crente raiz, porque se há uma coisa que nós como crentes hacemos, devemos fazer e seguiremos hacemos como crentes, é recomeçar. Amém ou não? Mesmo quando todo parece que não. Mesmo quando todo parece que hundiu o barco, mesmo quando parece que não há circunstâncias que vai dar certo, é quando vos dizer que sim, há um recomeço, sim, há um recomeço. Há um testemunho que não vai contar hoje, mas não faltarão oportunidades, espero que muito pronto possa falar. Janina de seu testemunho, porque me marcou muito. Eu ouvi ela há uns dias atrás. Dê-lhe um olá para aquelas pessoas que estão vendo aí, Janina. Vós mesmo, porque tem 3, verdade? Nós fomos visitar a ela e ela sofreu um acidente de bicicleta. E Deus mío, e eu fui a ver nós fomos visitar em sua casa e me assustou. E eu saí daí e eu pensei assim: meu Deus,
Eu não sei nem que palavras eu tinha para dizer, só sabia que tinha que estar allá, porque o acidente foi muito feio, verdade? Su cara assim se raspou no asfalto, su rodilha, su pierna, e eu pensei, Deus mío, essa vai ter que recomeçar, verdade? Pero quando eu supe que vos já estava no culto, eu pensei assim, Deus mío, as misericórdias do Senhor se renovaram muito rápido em sua vida, e glória a Deus por isso, verdade? Por todo o que Deus hizo, porque eu me assustei muito grande nesse dia. Então, glória a Deus por sua vida, verdade? Porque foi esse um verdadeiro recomeçar da parte de Deus, e Deus é fiel em sua vida e seguirá sendo fiel. E que você vuelvas através desse testemunho cada vez mais uma crente raiz, verdade? Uma irmã daquelas do círculo de oração, verdade? Para a glória do Senhor. Pero a dónde vou com isso? Vos tenés que trazer as fotos para mostrarmos semana que vem, verdade? Glória a Deus. Quem quer ver as fotos dele? Vocês vão ver o que é o milagro do Senhor na vida dele. Então, traiga semana que vem, ok? Temos um acordo, ou seja, passar-me e vamos passar acá. Amém? Quem pode dar glória a Deus por a vida dele, que está aí firme e forte, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Pero recomeçar é para quem é crente de verdade. Mira para uma pessoa que está cerca de vós e é crente de verdade, porque vos não está mirando para alguém. Mira para alguém que é crente de verdade e habla assim para ela: oh glória. Recomeçar é para quem é crente de verdade, porque quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a entender que todos os dias entram e saem situações e pessoas e coisas de minha vida, e eu necessito aprender a recomeçar, porque pessoas vêm, pessoas saem, situações vêm, situações saem, negócios vêm, negócios saem, empreendedores começam, mas nem sempre seguem, têm que recomeçar, e esse recomeçar nem sempre é tão fácil. Então eu tenho que entender, e é aí que eu estou e quero falar com vocês, que quizás alguém está acá e está começando, mas quizás muitos estão acá, estão recomeçando. E o recomeço é muito mais difícil que o começo, mas não quer dizer que o começo não seja fácil também. Me pergunta acá, quem acá já passou por alguma dificuldade em sua vida? E quem acá já orou e disse assim: Deus, mira a dificuldade que eu estou passando, será que vos não estás vendo, Deus? Muitos de nós outros. O tema acá é que nossas dificuldades não movem a Deus. Lo que hace la diferencia es cómo nosotros reaccionamos en nuestras dificultades con relación a Dios. Lo que mueve a Dios y lo que llama la atención de los cielos no son mis dificultades. El Señor no está allá en el cielo mirando así, Maena, ¿verdad? Pobrecito, estoy sorpreso con la dificultad que está pasando. No, Dios no está haciendo eso. Pero lo que mueve a Dios es cómo yo reacciono a las dificultades que la vida me pone delante de mis ojos. Todos nós vamos a receber dificuldades diante de nossos olhos e em nossas vidas. Agora, o que vai acionar a Deus, o que vai mover os céus, é como eu reacciono a las dificuldades. Porque há pessoas que quando chega a dificuldade não reacciona, só reacciona quando todo vai bem. Pero nossa vida não é quando todo vai bem. Quando todo vai bem é fácil. Quando todo vai bem, você está lleno de amigos. Quando todo vai bem, sobram oportunidades e invitações, pero quando todo vai mal, meu irmão, aí vos vas a reconhecer verdadeiramente quem está de seu lado. Quando estão entendendo o que estou falando? Então, antes eu entenda isso, melhor vai ser minha vida. ¿Por quê? Porque mis dificuldades não movem nem como mueven a Deus. Lo que mueve os cielos é a maneira que eu reacciono a cada fase de começar ou de recomeçar algo. E como começar ou recomeçar algo? Com fé. Como começar e recomeçar algo? Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como mover os cielos? Como chamar a atenção, verdade, do cielo? Com fé. Então, eu não sei qual é a situação que você está acá hoje para falar com Deus. Começar ou recomeçar. Ambas situações têm que ter fé. Fé é crer aquilo que eu não vejo, mas já posso sentir-lo. Todavia não vejo, mas eu estou seguro que vai passar. Eu não sei aonde vos tenés tu fé,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si vos no tenés fe, mi hermano, es como un auto sin combustible. Vos tenés el mejor auto, pero no se mueve a lugar ninguno. Y Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay movimiento. Sin fé não há sentido nenhum. Fé para quê? Fé para começar e fé para recomeçar. Para o milagre del recomeço, ou para o milagre del começo, Deus nunca te vai pedir aquilo que vos não tenés. Para um milagre de um começo, de um recomeço, Deus sempre vai utilizar aquilo que vos tenés em tus manos. Por isso que a pessoa ingrata nunca avança, porque a pessoa ingrata, ela sempre se está plagueando por aquilo que ela não tem. Por isso que a pessoa ingrata é uma pessoa amargada que nunca se mueve. ¿Por quê? Porque ela sempre está mirando o que ela não tem, e o que eu não tenho, aquela falta, não tem sentido para que eu mire com os olhos de Deus. Deus sempre vai me perguntar assim: ¿qué es lo que vos tenés agora? Vocês conhecem a passagem? Tinha 5.000 pessoas para alimentar e Jesus disse assim: como vamos alimentar? Perguntou para seus discípulos. Jesus, não sei, é tarde, como vamos a comprar pão a essa hora? Não vai alcançar, não vai alcançar. Não temos nada, senão que um chico tem acá 5 panes e 2 peces. E desses 5 panes e 2 peces saiu o milagre. Agora, ¿dónde vou com isso? O Senhor não está interessado naquilo que vos não tenés. Aquilo que vos tenés é matéria-prima para um começo ou para um recomeço. Minha pergunta para vós é: vos tenés fé? Sim ou não? Fé em que e fé para quê? E que vos tenés em tus manos? Onde vos queres chegar? Quais são os sonhos? O que é que vos tenés em tu coração? Vos estás fazendo tus contas com o que vos tenés ou com o que vos tenés? Aquilo que vos tenés é suficiente para vos começar ou para vos recomeçar. Eu te estou dizendo da parte de Deus: aquilo que vos tenés é suficiente. Se fora necessário algo mais, Deus te lo daria. Pero vos tenés que aprender a valorar aquilo que vos tenés hoje em suas manos. Aquilo que vos tenés hoje em suas manos é matéria-prima para um começo ou para um recomeço. Para de contar histórias tristes. Para de mirar para o césped del vecino. Para de comparar-se com a vida del hermano. Tu história, tu história. Lo que as outras pessoas pensam não paga tu conta. Lo que as pessoas hacen ou deixam de fazer não cambia tu história. Lo que cambia tu história, tu começo e tu recomeço está aí. Lo que vos tenés, lo que Deus já puso em tus manos. Que vos vas a hacer com lo que vos tenés em tus manos? Porque muitas pessoas com lo pouco que tienen se perdem. E muitas pessoas com quase nada que têm se transformam em milagres. Que vos vas a hacer com o que vos tenés em suas manos? Que vos vas a hacer? Lo que vos vas a hacer depende de onde está tu coração e aonde vos estás planeando. Quais são as expectativas que vos tenés? Quais são tus sonhos? Vos estás acá começando ou recomeçando? Ou vos estás acá viajando no tempo? Ni sabe o que está haciendo. Eu estou falando de começo e recomeço. Vos está aí pensando em la Chipa Guazú que não está caliente. Por isso que a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento, porque quando a palavra é predicada não entendeu o que está passando e não se conecta, e então se não se conecta, viaja e não sabe nem o que está fazendo e que dia é hoje, vive uma vida que não é verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes não encara a realidade de começar e recomeçar. Começar é para todos, recomeçar é para poucos. A glória não está solamente em começar. A glória está em recomeçar. A glória não deu certo. Pero vai funcionar. Vai funcionar. Se Deus te dijo, meu irmão, que és aí o caminho, vai ter que funcionar. Pero passou 10 anos e eu não encontrei na Bíblia a parte que o Senhor está mirando para seu relógio para falar do tempo. Por que nós outros estamos? Qual é o desespero? Por que esse afã por las coisas? Tem que ser. Calma, hacer lo que te toca agora. E lo que le toca a Deus, Ele vai fazer. Pero vos querés que Deus haga lo que Ele quer que vos, lo que vos querés que Ele haga. E a vida não é assim que funciona. A Bíblia nos está trazendo essa palavra acá acerca de suas misericórdias e acerca da esperança, acerca da expectativa, para que eu aprenda a começar e a recomeçar. Pastor, pero eu não tenho nada acerca de onde eu vou. Nada é a especialidade de Deus. Quando me vou para Gênesis, primeiro capítulo, a terra era sem forma e vazia. Nada.
ela não tinha nem formato, ela era vazia, ela não tinha nada, e de la nada Deus hizo todo. Então, o que vos tenés é nada, vos já tenés muito mais do que aquele que quizás creia que tem alguma coisa. ¿Por quê? Porque quando eu entendo que mi nada é um nada, pero é um nada nas mãos do Senhor, aí o Senhor pode verdadeiramente fazer milagros com começos e recomeços em minha vida. Repita assim comigo: el nada é uma especialidade para Deus. ¿Puedo seguir a palavra acá? Por el gran amor del Senhor, não hemos sido consumidos, e por sua compaixão ou por sua misericórdia jamás se acaba. Verdade? Um mais adelante, por favor. Cada manhã se renuevam suas bondades, muito grande é sua fidelidade. Em que momento foi escrito este passagem acá? O ano era 586 antes de Cristo. O templo estava destruído. O profeta Jeremias havia levantado-se e havia anunciado ao povo: mira, arrepiéndanse, é hora de que vocês vuelvam a sua verdadeira adoração, é o momento de que vocês vuelvam suas adorações a Deus, vocês estão perdidos. E o profeta Jeremias havia avisado, pero esse momento acá já era um tempo de juízo de Deus. Não era um tempo que dava tempo para ser alguma coisa, era um tempo que havia terminado já. Sabe onde o profeta Jeremias escreveu essas lamentações acá? Sentado em uma cidade que havia sido acabada, arrebentada, saqueada. O povo já nem aí estava mais, porque já havia sido levado cativo à Babilônia. Já não tinham mais altar, eles já não tinham um rei, eles já não tinham segurança, já não tinham nada. Então, esta palavra acá, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não foi escrito em um dia lindo, não foi escrito em um dia de vitória. Uau, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, venceu e, como um exemplo de superação, escreveu essas palavras. Não, ele escreveu por fé, porque ele estava entendendo que o crente raiz é viver por fé. Esse texto acá foi escrito em um momento de dolor, não em um momento de vitória. São nos momentos de dolores que nós sacamos verdadeiramente o combustível para o recomeço. Nos dias buenos é mais fácil, pero quem sois vós nos dias de dolor? Quem sois vós quando as coisas não saem bem? Porque muitas pessoas se perdem com dolor, pero muitas pessoas se perdem com bendições também. Quem é o creyente raiz? Creyente raiz é aquele que é o mesmo com bendição, é o mesmo quando tem plata que não tem plata, é o mesmo quando lhe dá igual ao creyente raiz. ¿Por quê? Porque ele entende que ele é só um mayordomo das coisas do Senhor. Quantos vêm comigo? Esse texto acá foi escrito em um momento de dolor e não em um momento de vitória. Por isso nós estamos falando dele acá. Por isso é muito importante nós entendermos que antes da palavra renuevo, que está acá, cada manhã se renueva suas bondades, antes do versículo 23 vem o 22. E que diz o 22? Por el gran amor não hemos sido consumidos por su compaixão. Antes del renuevo viene el amor y viene la compasión. ¿Cuántos están conmigo entendiendo acá? Entonces, el recomienzo, presta atención, no nace de algo que yo hago. El recomenzar, la fuerza para empezar de nuevo, no nace de una manera o de un modus operandi. No. El recomeço e a força para fazer de novo, ele nasce de quando eu me recuerdo de quem é Deus em minha vida. O verdadeiro recomeço em minha história está relacionado a dizer: eu reconozco quem é Ele, é o amor, Ele é misericordioso, Ele é bondadoso, sua compaixão e sua graça. De aí nasce verdadeiramente um recomeço, não de estratégias que também são buenas, pero são incomparáveis quando eu entendo quem é o Senhor em minha vida. Amém, igreja? Ele nasce a recordar-nos quem é Deus em nossas vidas. Quando eu paro para analisar a Bíblia, todos os heróis da fé começaram de novo. Todos. Abraão sai de sua terra, vai para um lado, vai para o outro lado. Noé, bom tipo, teve que recomeçar todo de novo. José, o filho menor, todo certo, tranquilo com seus irmãos, tinha uma túnica hermosa. De la nada, estava no poço. De la nada, foi levado para a casa do governador. Todos temos uma história de recomeços. Qual é a tua história? Qual é a tua história? Jacob, os discípulos. Quando Jesus encontrou os discípulos, foi um câmbio, todo o recomeço.
Sabe como vê Deus um recomeço? Pergunta para mim como. Oportunidades de milagros. De isso se trata. E essa é na manhã de quê? Essa é na manhã de começos e recomeços. Deus não te trajo acá para você escutar solamente na palavra e sair de acá um pouquinho melhor. Venir a la igreja, congregar, não se trata de sair um pouquinho melhor. Venir a la igreja é ser ministrado por la palavra de Deus e dar um sentido àquilo que eu aprendi como um combustível para minha vida, para andar nos caminhos do Senhor. E o que o Senhor nos está abastecendo é: recomeça e começa, recomeça e começa, recomeça e começa, recomeça e começa de novo. Essa é na manhã de recomeços, igreja. Quantos vêm comigo? Então, não tenha medo de recomeço. Não tenhas medo de recomeçar de novo. Pastor, pero falharam comigo, todos me traicionaram, me mentiram, me acuchilharam por la espalda. É difícil creer nas pessoas. Começa de novo. O Senhor é especialista em recomeços. Se é porque alguém te falhou, quer dizer que todas as pessoas te vão a falhar agora. Porque um homem foi infiel, todos vão a ser iguais. Porque uma mulher não foi a que vos esperava, todas vão a ser iguais. Estão comigo acá ou não? Agora, como eu vou levar-me nesses relacionamentos e me recomeço de novo? Aí essa é a diferença. Tus empreendimentos quebrou uma vez, não funcionou, não está da maneira que vos queres, começa de novo. O Senhor é especialista em recomeços. Recomeçar é a especialidade do Senhor. Quantos estão comigo? Vuelva de novo, começa de novo. Finanças. Quantos creem que ter dinheiro é pecado? Se você crees nisso, tráeme tu plata. Eu oro por tu plata e acabo com tu pecado. Ter dinheiro não é pecado. Agora, como vos vivís com tu dinheiro, aí é o tema. Recomeça de novo. Recomeça a sonhar financeiramente. Ah, pero já estou muito bendecido. Pero será que o Senhor é só isso? Será que o Senhor não te pode abrir as ventanas de los cielos e bendecir tu vida de maneira sobreabundante? Sobreabundante é, já está bem assim, não, pero vai ser bendecido um pouco mais. Não, pero já está bem, já não, vai ser bendecido um pouco mais. A Bíblia diz que mis despensas vão rebosar, ou seja, vai sobrar. Eu não sei vos, pero eu anelo por aquele dia que eu abro assim, me salte sobrando coisas de minha despensa. Sim ou não? Pero não é para que vos engorde, é para que vos puedas compartilhar com mais pessoas. Aonde você está sonhando? Quais são tus planos com Deus? Já que vai ser algo, haga 100%. Já que vos vai esmerar-se em ser crente, seja um crente 100%, seja um crente raiz. Não tenha medo de recomeçar financeiramente, não tenha medo de recomeçar relacionamentos, não tenha medo de recomeçar suas finanças, não tenha medo de fazer planos e sonhar com as coisas de Deus. Há pessoas que têm medo de hasta de fazer planos, porque já se frustraram fazendo os planos e seus planos não lograram. E a pessoa generou um trauma. Não, é melhor que nem eu nem haga planos, porque se eu hago plano e se frustra meu plano, como vou avançar? Vuelva, recomeça de novo. Eu não sei quantas vezes te caíste em lo que vos empreendiste, seja em tu relacionamento com Deus, em lo que seja, pero hoje é uma nova oportunidade de que vos te levantes de novo. ¿Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, vamos lá, intenta uma vez mais. Cada vez que nós pecamos, nós necessitamos reiniciar de novo. Cada vez que eu rompo um ciclo, eu necessito volver à adoração novamente. Quantos vêm comigo? Pero nossos dolores muitas vezes hablam mais forte que a voz do Espírito Santo. E cada vez do dolor de um erro, que é algo que eu cometi, se é mais forte que o dolor de estar lejos da presença de Deus, eu vou repetir o processo. Porque o dolor de algo que eu perdi, que eu cometi, não pode ser mais forte que o dolor de estar lejos da presença de Deus. Se o dolor de estar lejos da presença de Deus não me molesta a ponto de que eu recomece de novo, eu não entendi o jogo e vou repetir o ciclo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo volver a minha essência, entender qual é o principal e qual é o principal, meu relacionamento com Deus.
Si restauro mi relacionamiento con Dios, las otras cosas sí van a ser restauradas. Si hay algo que debemos comenzar de nuevo, y esa na mañana de recomienzos es, recomienza de nuevo tu relacionamiento con el Señor. Porque es esse ciclo de relacionamento com o Senhor restaurado que vai restaurar os outros ciclos de relacionamentos das diversas coisas da vida. Quantos estão comigo? Todo relacionamento tem que ter como sua raiz o relacionamento com Jesus. Todo relacionamento. ¿Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu não necessito cometer os erros que eu já cometi no passado. A sabedoria não é só não cometer erros. A sabedoria está relacionada com eu cometi erros, mas agora eu aprendo com mis erros, não volto a cometê-los. Sabedoria não é ser perfeito. Sabedoria é o erro que eu cometi hoje, não volto a cometê-lo amanhã. Vocês estão comigo acá ou não? Sabedoria não são só palavras hermosas. Sabedoria é uma maneira de que eu aprenda a viver com o Senhor. Mira o que diz a palavra, para terminar por acá. 1 Pedro 5. De 6 adelante. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humilhar-se não é só, Deus, eu rasgo mis vestes, não, acabou todo. Humilhar-se é reconhecer quem é Ele em sua vida. Humilhar é aceitar que Ele tem plano em sua vida. Então, quando eu aceito que Ele tem plano em minha vida, Ele me vai exaltar em seu devido tempo. Depositem nele toda a ansiedade. ¿En dónde eu tenho que depositar minha ansiedade? En Él. ¿En dónde tenho que depositar minha ansiedade? En las redes sociales. ¿En dónde tenho que depositar minha ansiedade? En el vape. ¿En dónde tenho que depositar minha ansiedade? En la bebida alcohólica. ¿Sí o no? En Él. ¿En dónde levo minha ansiedade? Para Él. É para Él que eu levo minha ansiedade. ¿Por quê? Porque é Ele que soluciona minha ansiedade. Las outras coisas não solucionam minha ansiedade. Las outras coisas me dão mais ansiedade de ter outras coisas para solucionar minha ansiedade. A Bíblia diz que um abismo leva o outro. Então a palavra é clara acá. Estou falando de recomeços, amém? Depositem nele toda a ansiedade, porque Ele cuida de ustedes. Pratiquem el domínio próprio e mantenha-se mantenha-se em. Mais adelante. Mas. E múlhense pues bajo la poderosa mano de Deus, para que eles exaltem su devido tempo. Próximo versículo. Depositem nele toda a ansiedade, porque Ele cuida de ustedes. Mais um. Pratiquem o domínio próprio e mantenha-se alerta. Mantenha-se o quê? Alerta. Alerta. És alerta. Não ande dormido. Pero não sei nem o que me passou. Não sei. Quando eu vi, o espírito do inimigo me laçou. Não, verdade? Abre os olhos. Para de espiritualizar todo na vida. Certo ou não? A vida é espiritual, claro que sim, pero nem todas é o diabo. Sim? Estão comigo? Então mantenha-se alerta. Su inimigo, o diabo, ronda como um leão rugiente, buscando a quem devorar. Resistam-lo, mantendo-se firmes em la fé, sabendo que os creyentes em todo o mundo suportam a mesma classe de sofrimentos. A Bíblia está dizendo acá que todos nós outros suportamos a mesma classe de sofrimentos. Mirar para uma pessoa que está cerca de vós assim, habla assim: vos tenés tu história e eu tenho minha história. Se vamos contar história triste acá, meu irmão, nós outros vamos lejos. ¿Por quê? Porque todos suportamos a mesma classe de sofrimentos. Então, vamos esmerar-nos. A palavra sigue dizendo assim: luego que ustedes hayan sufrido um pouco de tempo, Deus mesmo, el Deus de toda a graça, que los llamó a su glória eterna em Cristo, los restaurará e los hará fuertes, firmes e estables. Repita assim comigo: fuertes, firmes e estables. A Él sea el poder de los siglos por los siglos. Amém. Quando Deus aprieta um restart em nossas vidas, eu tenho que entender que Ele está movendo o juego de minha vida. Eu tenho que entender que estou debaixo de su evangelho. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair, puertas vão abrir, puertas vão cerrar,
Ni todas que abrieron vos tenés que entrar, ni todas que cerraron vos tenés que insistir para que se abra. Pastor, así es muy confuso. Sí, por eso que tengo que tener una vida de relacionamiento con Dios para entender cuál entro, cuál salgo, cuál es ser terco y cuál es ser obediente. Muchas personas van a dejar de estar de su lado en muchos recomienzos, y dê glória a Dios por eso, porque personas que no tienen que estar cerca de vos cuando vos está avanzando solo van a ser un peso en tu historia. Amén. E quizás vos seja o peso da história de alguém também, verdade? Ubícate, verdade? Sabe aquelas pessoas que passam e entram ciclos e seguem de seu lado? Agradeça a Deus, porque se elas estão em los momentos buenos e malos, é porque é de Deus. A donde vou acá é que todos cometemos errores, então não te creia a última Coca-Cola del desierto. Quizás seja vos que está trancando o caminho de alguém, quizás seja vos o problema. E que tem que fazer? Arrepienda-se, vuelva a los caminos del Senhor. Reconozca que Ele é tu Senhor e Salvador e para de ser terco. ¿Por quê? Porque todos recebem a mesma misericórdia. Então, não tenha medo de recomeçar. Mira o que disse de novo e vou terminar por el começo. Porque a misericórdia de Jeová não hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericórdias. Nuevas son a cada mañana e grande é su fidelidade. ¿Sabe o que é isso? Misericórdia. Uma aliança que não se rompe. Nós rompemos, para Ele não. Nossa aliança pode romper-se com Ele. A aliança dele não se rompe. E isso se chama a misericórdia. E sabe o que a palavra diz acá? Habla de la graça dele. Sabe que esse renuevo de la graça significa? Significa que é algo novo, não é algo reciclado. Quando ele disse acá que as misericórdias se renuevam a cada manhã, não é que ele agarrou o viejo de ayer e puso de novo em tu dia uma vez mais. Não, ele não recicla situações, não estou falando de pessoas, amém? E nesse momento acá, essa palavra renuevo é o novo de novo. Então, quando ele disse que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, não é uma misericórdia gasta de ayer, não, é a misericórdia nova de novo. O que significa isso? Que quando eu reconozco o Senhor em meu caminho, Ele borra mis transgressões e eu empeço novo de novo. Ele não recicla, Ele hace de novo as misericórdias. Quantos estão entendendo isso que estou falando acá? Então, não se trata de uma repetição do dia anterior. Quando estamos com Deus, presta atenção que estou terminando. Não se trata de uma repetição do dia anterior. Quando estamos com Deus, é uma nova porção de graça, de sabedoria e de misericórdia. Quando? A cada manhã. A cada manhã. E a palavra dele diz acá que sua fidelidade é grande. Grande é sua fidelidade. E acá termino. O que significa a palavra fidelidade no original? Significa emuná, no hebraico original. E o que significa emuná ou fidelidade? Estabilidade, firmeza e constância. O povo estava caído, o povo estava acabado, escravo da Babilônia. Pero a fidelidade, mesmo em dias de caos, mesmo em dias que nada funcionava, o emuná do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, venia e los apresentava de novo na graça, com constância, com firmeza, com estabilidade. Quando? Quando todo estava bem, quando todo estava bem e quando todo estava mal. Por quê? Porque Deus é especialista em recomeços. Eu não sei como vos ligastes acá nessa manhã, pero esta na manhã, eu quero orar por vós. Eu não sei se vos viniste para começo ou se vos viniste para recomeço. Se vos viniste solo por venir, não sei nem o que vos está fazendo acá. Porque cada passo que eu dou, eu tenho que entender o que estou fazendo e tenho que entender a dónde vou. Agora, o que nós temos acá é começos e recomeços. Eu não sei como vos entraste, eu não sei qual é a tua história, eu não sei quais são as áreas de sua vida que têm que recomeçar. Eu não sei se vos queres empreender, e eu não hablo de negócios solamente, eu hablo de tu vida. E não sei se vos tenéis que recomeçar e começar de novo. Em todos os casos, o Senhor está involucrado. Eu quero orar por vós, porque independente se é tu começo ou recomeço, o Senhor é especialista neles, amém?
Ponga-se em pé, por favor, para irmos terminando. Inimigo trama dardos y tropiezos para avergonzar